Aleluia. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Boa noite, você que está nos assistindo de casa, que também faz parte da igreja. Vocês também são igreja do Senhor, amém? Porque a igreja, na verdade, não é o prédio, não é algo específico assim, um local, mas igreja somos nós, amém? Que fazemos parte de um corpo, do corpo de Cristo, amém? Uma boa noite para vocês, graça e paz. Declaro para vocês toda a graça e toda a paz do Senhor nessa noite, amém? Você que escolheu a melhor parte de estar aqui, aprendendo um pouco mais de tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer para começar mais um culto, um culto de ensino, amém? Glória a Deus. Você que está em casa também, você ore, feche os olhos, fique à vontade, amém? Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos, te bendizemos, Pai, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso, Pai. Tem cuidado de nós, tem nos dado, Senhor, ricas, preciosas promessas, Senhor, para que a gente, por elas, possamos viver da melhor maneira possível aqui na terra, Pai. Obrigado porque o Senhor nos proporciona todos os bons momentos da nossa vida, Senhor. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem daí do Senhor. Tudo aquilo de bom que acontece com a gente vem do Senhor, Pai. Por isso estamos aqui para te exaltar, para declarar o quanto nós te amamos, Senhor, porque o Senhor é o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Pai. É o Senhor que é digno, o Senhor é o único, Pai. Muito obrigado, Senhor. Declaramos espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento de Cristo. Declaro, Senhor, aqui nessa noite, olhos cada vez mais iluminados pela palavra do Senhor, para que a gente possa descortinar, para que a gente possa conhecer cada vez mais e mais tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Pai. Muito obrigado, Pai, te agradecemos pela Tua palavra, porque ela é viva, a Tua palavra é como lâmpada, ela é luz para o nosso caminho, Pai. Por isso estamos aqui ávidos, Senhor, com as nossas mentes cativas em Ti, Senhor, Pai, para aprender um pouco mais de tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de crescimento espiritual, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém.
chamou, Pai. Foi o Senhor que nos atraiu, Senhor, pela sua cruz, Pai. Aleluia. E nós declaramos que o Senhor é o nosso escudo e a nossa proteção. Achei
Graça e paz, tudo bem? Glória a Deus. Eu confio, que confiança, que bom estar aqui. Não é nada melhor do que estar presencial. Como é bom adorar o Senhor com cânticos e louvores. Glória a Deus. Irmãos, um tempo da minha vida, eu pensava que a salvação, glória a Deus pelo conhecimento, que é assim, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Como eu trabalhava na comunidade, ajudava, isso é bom ajudar, faz parte. Mas não é tudo, porque tem que ter um entendimento. E é isso que nós vamos fazer, continuar adorando o Senhor com entendimento nas ofertas e dízimo. Eu vou ler a palavra. Mateus 6, 19. Fala assim: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casa e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam, nem furtam. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Né? Então a gente vai dizimar e ofertar com entendimento. Você que vai estar em casa, a gente tem que desprender de algumas coisas. Eu tenho que dar, é melhor dar do que receber. Como eu estava dizendo, como eu trabalhava na comunidade, eu pensava, estava fazendo assim um máximo, e estava. E na verdade a salvação é dada de graça a nós. E o fazer aqui é mais que minha obrigação é fazer, porque o Senhor falou, né, para a gente fazer o bem, ser generoso, não reter, essas coisas a gente precisa fazer mesmo, e de coração. Porque como aqui a gente leu, onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então que nós façamos isso com entendimento, com amor, com alegria no coração, porque isso é bom, melhor é dar. Amém? E aí nós vamos orar pelas suas ofertas, em casa. Pai, obrigado. No nome de Jesus nós te damos graça por esse momento. Que as pessoas deem, Pai, e contribuem com entendimento. Essa igreja nada tem faltado, nada vai faltar, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso pastor. Nada tem nos faltado na nossa igreja, Pai. Para os membros da nossa igreja, para o nosso pastor, para a sua esposa, para a sua filha, para a sua família. Nada tem faltado, nada vai faltar nesse momento, Pai. Em nenhum momento de nossas vidas, porque nós confiamos em Ti. E nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Me
Aleluia, graça e paz, boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Todos bem? Graças a Deus. Vamos orar. Pai, te agradecemos pela sua maravilhosa palavra, por termos nos alcançado, Pai, por sabermos quem somos, graças ao Senhor. Nós nos alegramos em Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, continua fazendo em nossas vidas, através do Seu Santo Espírito que nos ajuda, que nos direciona. Nós somos gratos, Pai, ao Senhor. Seremos eternamente gratos. Nos alegramos porque sabemos que temos um bom Pai. Nos alegramos porque sabemos que somos Seus filhos. Somos mais que vencedores, isso nunca muda. Nunca muda, nunca mudará. Te agradecemos, Senhor, pela Sua palavra que vai ser ministrada em nossos corações e nos colocamos à Sua disposição e os nossos corações à disposição como terra boa, receptivos, para receber da Sua semente incorruptível. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados, nunca se cansem ou nunca achem que é demais ouvir falar sobre fé. Fé é a essência do cristianismo, fé é o modo de Deus agir na nova aliança, então nós precisamos sempre estar muito firmes, muito convictos e cientes do que é fé. Isso não pode titubear em nosso coração, nós não podemos ter dúvida sobre o que Deus ensina sobre fé, sobre o modo que a fé opera e a forma com que Deus age, porque nós estamos na nova aliança, né? Eu lembro muito bem, eu já ouvi muitas ministrações do pastor Bud, ele já está com o Senhor, mas certa vez ele ensinou algo em uma das ministrações que foi ficou muito mais firmado em meu coração a questão da fé, quando você recebe as coisas de Deus, né? Você sabe que você já foi salvo, que você é salvo, você precisa crer que você foi salvo, mas não é algo que você precisa fazer, não é isso? Não é algo que você precisa fazer, você precisa receber o que já foi feito. Amém? E com a cura é do mesmo jeito, com a cura é da mesma forma, você não precisa fazer nada para que a cura, você não precisa fazer nenhum tipo de obra, eu estou dizendo, para que você ganhe esse direito, porque já é seu, você só precisa receber o que Jesus já fez por você e por mim, e é pela fé que nós recebemos. Então, o pastor Bud, ele falava assim, irmão, quando você vai receber, quando você vai numa cruzada de cura, ou quando na sua igreja as pessoas chamam para que você, se você quer ser curado, você não vai para pedir que Deus te cure, você não vai para pedir, você vai para receber o que Ele já fez. Então não peça, Deus me cure, porque Ele já fez, Jesus já fez. Você só vai lá e recebe o que Ele já te deu. Então nós precisamos aprender a receber as coisas. E a fé é que faz isso. A fé na palavra de Deus, a fé naquilo que a Bíblia diz que você já tem. E a convicção que o Espírito Santo traz no seu coração. E isso é muito, muito importante para que nós estejamos aptos para receber aquilo que já é nosso. Nós precisamos receber aquilo que já temos. Lá em Hebreus 12, Hebreus no capítulo 12, a partir do 1, eu vou ler para você, está escrito assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Veja só aqui, o escritor de Hebreus, ele dá uma instrução muito importante. Ele fala assim, que nós precisamos nos livrar de coisas, para que possamos correr a nossa
corrida e a nossa carreira, né? Ele fala aqui que o Jesus Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Mas ele fala que para correr essa corrida, essa carreira, e olhar e conseguir ficar com os olhos fixos em Jesus, nós precisamos nos livrar de coisas. Nós precisamos livrar-nos de coisas que ele descreve aqui. Ele fala que nós devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Sabe, existem coisas, meus amados, que vão nos atrapalhar durante essa corrida, durante essa carreira e durante a nossa caminhada de fé. Existem coisas que vão tentar nos atrapalhar, e a Bíblia está dizendo que nós precisamos nos livrar dela, se nós quisermos receber as coisas que Deus já nos deu, que já foram ganhas para nós em Cristo Jesus. Fala que Jesus, ele teve que fazer isso aí. Esse versículo está dizendo que pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A Bíblia fala que Jesus, ele aprendeu as coisas, ele precisou aprender coisas, sabe? E nós também precisamos aprender. E uma delas é nos livrar de coisas que têm nos segurado e têm impedido que nós possamos receber aquilo que já é nosso. E a cura é algo que já é nosso, já foi dado. Sabe, você sabia que existem coisas que podem impedir a sua fé de agir? Existem coisas que podem e que conseguem, dificultam e muito a sua fé de agir, né? E sem fé, meu amado, nós não podemos receber nada de Deus, porque tudo que nós pegamos, acessamos o que já foi feito em Cristo Jesus, é crendo que Ele já fez. E a fé pega isso, a fé acessa isso, a fé recebe essas coisas, né? Falta de perdão é uma coisa que impede você de receber a sua cura. Impede. Você não consegue receber isso. Por falta de perdão, ele é um impedimento espiritual, é um impedimento que você não consegue receber ou acessar isso. Então tome muito cuidado, meus amados. Tome muito cuidado com qualquer coisa que esteja no seu coração. Guarde o seu coração. Não permita que falta de perdão ela atrapalhe essa sua comunicação e esse seu acesso às coisas que Deus já fez. A Bíblia fala, eu já falei isso aqui, que algumas pessoas tentam deturpar isso, mas a Bíblia ela é muito clara. Ela fala que Jesus, ele usando uma parábola, ele fala que se nós não perdoarmos, o nosso Pai que está no céu, ele também não nos perdoará. Isso é muito sério, né? É só nós pensarmos como uma justiça humana, se nós pudermos colocar desse jeito, né? Nós sabemos que a justiça de Deus ela é uma justiça perfeita, mas vamos pensar numa justiça, tentarmos entender isso, sabe? Nós recebemos um perdão, meu amado, de coisas que nós não poderíamos pagar. Nós, eu e vocês, todos nós estávamos destinados, inclusive as pessoas que estão no mundo, que ainda não são salvas, que não receberam a salvação por meio de Jesus Cristo, elas estão nessa condição. Mas nós estávamos destinados a ir para o inferno, porque existia uma dívida contra nós, impagável. Nós não poderíamos pagar essa dívida. E Jesus Cristo, o Deus, ele se fez homem e pagou essa dívida por mim e por você. E recebemos o perdão de graça. Pela graça nós somos salvos. É isso que a Bíblia fala. Então, se nós olharmos por essa perspectiva, como nós podemos pensar em não perdoar alguma coisa? Ou alguém, se fomos perdoados de algo impagável, sem merecermos, quando ainda éramos pecadores, né? Então, preste muita atenção, meu amado. Esse é um culto de ensino e você precisa entender que você precisa receber a sua cura. E se você já é um cristão, não deixe que falta de perdão entre no seu coração,
porque você está num caminho perigoso se isso acontecer. Está dando legalidade e acesso para que coisas ruins cheguem até a sua vida. Não permita que isso aconteça, né? Nós somos perdoados, então podemos perdoar. Hoje eu e você podemos perdoar. Nós temos a vida de Deus, a mesma semelhança e imagem, nós temos o caráter dele e podemos aprender cada vez mais como Deus é. Então nós temos essa possibilidade. Então não permita que essas coisas impeçam a sua fé de agir e de acessar aquilo que já é meu e seu. Sabe? Medo, dúvida, também são coisas que podem impedir você de receber as coisas. Isso vem carregado de condenação. Sabe, o diabo ele é muito astuto para trazer condenação, para dizer que você não é merecedor, para dizer que você não é bom o suficiente para fazer isso. Mas quem é ele para dizer isso, meu amado? Se foi Jesus Cristo que nos justificou, que nos redimiu e nos livrou disso. Lá em 1 João 3,21 está escrito: portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus. Veja só a importância de você não deixar condenação entrar no seu coração, sabe? Não deixar coisas erradas. Precisamos guardar o nosso coração muito bem guardado, para que esse tipo de coisa não entre. Porque ele está falando aqui, se o nosso coração não nos condena, nós vamos ter coragem diante de Deus. E é preciso ter coragem disso. Porque se você não se achar digno, nós não éramos dignos, mas nos tornamos dignos em Cristo Jesus. Ele nos tornou dignos, então nós somos dignos. Então, se o diabo ele tentar causar algum tipo de dano na sua mente e na sua convicção, e você não se achar digno de estar na presença de Deus, livre-se disso. Livre-se disso, fale a palavra, fale: eu sou digno. Eu me tornei justo diante de Deus mediante Cristo Jesus. Nós falamos a palavra. Como Jesus Cristo, ele combateu esse tipo de coisa, quando o diabo tentou colocar dúvida, quando começou a colocar condenação na mente dele no deserto. Ele falou: está escrito. Não foi dúvida que o diabo tentou colocar em Jesus? Ele não falou assim: se você é o Filho de Deus. Ele já estava questionando já. Será que você é mesmo Filho de Deus? Você tem certeza que você é? Você tem certeza que você é Filho de Deus, meu amado? Porque você é. Então nunca deixe o diabo trazer esse tipo de condenação na sua mente. Ele falou: se você é mesmo, será que você é o Filho de Deus? Então transforma essas pedras em pães. Ele falou 2 vezes: se você é o Filho de Deus, se joga aqui de cima. Né? E usou a palavra, e Jesus falou que está escrito. Então eu e você falamos do mesmo jeito. Continuando aqui, ele fala aqui, 1 João 3,21. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus e recebemos, veja só que poderoso, e recebemos dele tudo o que pedimos. Tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Se você não tem condenação diante de Deus, meu amado, se você não está pensando que Deus está bravo com você, ou se ele virou as costas, vai ser muito fácil você seguir as coisas que ele diz, porque realmente ele não virou. Realmente ele não está bravo com nenhum de nós. Ele nos ama. Ele quer que nós estejamos sempre diante dele. Em Hebreus 4,15 ele confirma isso. Ele fala de Jesus. Olha só o que ele fala aqui, a questão da confiança e da coragem diante de Deus. Ele fala que, pois nós não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se de nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Ele está falando de Jesus aqui. Ele está falando que Jesus, ele é o seu sumo sacerdote, que ele intercede diante de Deus por você, porque ele foi tentado em todas as coisas que você foi tentado, que está sendo tentado e que será tentado porventura. Ele já foi, ele esteve aqui como homem, e a Bíblia garante que ele foi tentado em todas as áreas. Então ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que eu e você estamos passando. Então veja só, pense comigo, é inteligente fazer o quê? Ir até Jesus e falar com ele.
conversar com Ele, expor a Ele, ir com fé e confiança a Ele, e perguntar, e clamar a Ele, e falar com Ele, expor a sua condição e a sua circunstância para Ele, porque Ele pode interceder, porque a nossa semelhança, Ele foi tentado em todas as áreas, porém, sem pecado nenhum. E isso dá o direito dele estar lá, representando a mim e a você, em todas as áreas. Ele conclui falando, portanto, achegue-se com confiança. Ele usa a mesma palavra, confiança, ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. É lá que nós devemos ir. É lá que nós vamos encontrar todo esse poder de ajuda para nós. E ele conclui em Romanos 8:1, portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, meu amado, eu sei que está, né? Então, se o diabo tentar trazer algum tipo de condenação, você fala com a sua palavra, não tem condenação para mim. Eu fui perdoado, eu fui redimido, não há condenação. Eu posso receber a minha cura. Eu tenho o direito de receber as coisas que Deus disse na Bíblia que são minhas. Sem condenação, sem medo de pegar, sem medo de acessar. Pela fé. Mas é necessário estarmos em Cristo. E eu vou falar um pouco disso também, porque é muito pertinente. Sabe, é um momento onde a salvação, ela é fundamental, meus amados. Sempre foi, né? Não é um momento somente esse, mas sempre foi. A salvação é o seu passaporte, meu amado, se assim que eu posso dizer humanamente falando, a sua entrada, o seu direito de estar no céu, quando tudo isso terminar. E é preciso estar em Cristo para que você se torne participante de todas essas coisas. É o direito que você tem de graça, que Jesus já fez por mim e por você na cruz. Ele veio aqui e pagou. Não existe condenação, não existe preço. Você só precisa receber. Receber, sem nenhum tipo de medo. É o que está escrito lá em João 1,12. Olha só o que está falando de Jesus. Mas todos quanto o receberam, todos ele está falando aqui. Tem alguma pessoa ou alguém que fica fora do todos? Todos está disponível para todos, para todas as pessoas. Está falando que todos quanto o receberam. Receberam quem? Jesus. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Deixa eu te dar um exemplo, meu amado, muito prático. Se eu te der um carro, agora, uma hipótese, se eu pegar um carro e der na sua mão, agora, né, eu dou para você. Se você não usar esse carro, meu amado, se esse carro ficar parado lá na garagem, você não vai desfrutar de tudo isso que o carro tem, que você pode viver. Você não vai desfrutar só por saber que você tem um carro, só por saber que esse carro existe. Você não vai desfrutar do ar-condicionado que ele pode te dar, da comodidade que ele pode te levar de um lugar ao outro. É a mesma coisa você saber que Cristo Jesus fez isso e que está disponível, mas você não recebe. Se você não recebe, você não usufrui. Você não vai usufruir dos direitos que isso lhe dá. Não é só saber que tem. Não é só saber que existe. Você precisa receber, pegar isso e desfrutar de tudo que já está disponível. E como é que eu faço isso? Está lá em Romanos 10:9. Se com a sua boca confessar que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo aquele que nele crê jamais será decepcionado. Veja só o que está falando aqui, meu amado, que você precisa fazer uma confissão de fé. Então, se você está na sua casa, me ouvindo, onde quer que você esteja, você precisa se tornar participante dessa natureza divina,
para desfrutar de todas essas condições que estão disponíveis na Bíblia. Você pode ler a sua Bíblia e olhar, nossa, realmente está escrito aqui, mas você precisa acessar. Você precisa se tornar parte integrante dessa família, estar nessa condição de filho de Deus, para que isso se torne uma realidade na sua vida. E é desse jeito, você confessa Jesus e recebe, você aceita aquilo que Ele fez por você. Simples desse jeito. Na sua casa você pode fazer. Você crê que isso é verdade e confessa: eu aceito Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que Ele me salvou, eu creio que Ele veio como homem, morreu por mim, ressuscitou, e agora eu sou justo e tenho pleno acesso a Deus e a todos os benefícios que a Bíblia tem, inclusive a salvação, a cura, a prosperidade, as condições de vida perfeita e plena aqui. Você não vai viver só bem lá no céu, meu amado. Você vai viver muito bem aqui também. Livre de medo, livre de dúvida, livre de pânico. E lá em Romanos 8,17 fala que se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Veja só, fala que aqueles que recebem essa filiação de Deus se tornam herdeiros. O que é um herdeiro, meu amado? É ser legalmente, ter direito a todas as coisas que estão escritas na Bíblia. Isso é que é ser um herdeiro. Não é gostoso? Não é bom? Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Está falando que os mesmos direitos que Cristo tem, você tem. Aleluia. É muita alegria isso, né? Deus ensina que a nossa fé, né? E o porquê que eu falei isso e onde eu quero chegar, sabe? Porque tudo isso envolve o que, meu amado? Tudo isso vai te dar acesso a algo que se chama fé. Você vai ter certeza diante de Deus para que você se achegue a Ele e tenha a convicção que você vai receber aquilo que você está pedindo. Porque a pessoa que não é filha de Deus, que não crê nisso aí, ela não vai ter certeza, não vai ter coragem de se achegar a Deus muitas vezes e pedir exatamente aquilo que a Bíblia diz que já é nosso, né? Isso te torna uma pessoa que tem acesso à fé, né? E você precisa entender a partir daí, né? E agora eu estou falando para pessoas também que já entendem isso, já receberam ao Senhor e que precisam acessar aquilo que precisam, que estão precisando, né? Em algum momento, que a fé ela é a certeza que quando você se achega a Deus e você pede alguma coisa, você tem a certeza que você vai receber. Você não pede para Deus e fica esperando para ver se vai dar certo. A fé é a certeza que você vai receber aquilo que você está buscando, né? É a fé com uma criança quando pede alguma coisa para o pai, né? Você vai até o seu pai e pedir para ele. Muitas vezes o pai fala: bom, eu vou te dar, né? Quando eu receber. Mas a criança, meu amado, ela já tem certeza que aquilo vai chegar. Ela já comemora. Começa até a desenhar num papel a foto daquele negócio que ela pediu. Ela fica muito feliz. Do mesmo jeito conosco. Sabe por quê? Porque o nosso Pai é bom e Ele ouve tudo aquilo que pedimos a Ele. A Bíblia fala, nós não lemos que nós devemos chegar com confiança lá, que nós não temos um sumo sacerdote que não é capaz de se compadecer e que vai dar ouvidos e que vai atender aquilo que estamos pedindo. Então você se achega com certeza diante de Deus. Você já se alegra quando você pede alguma coisa para Ele. Você já se alegra quando você olha na Bíblia uma promessa e sabe que aquilo é para você, que é verdade, que vai acontecer. Você toma aquilo como verdade, você não tem dúvidas de que isso é seu, que pertence a você e que não tem como dar errado. Você sabe que isso é verdade. Você sabe que o que está escrito vai acontecer na sua vida. Não importa a circunstância, não importa o que as situações estão mostrando. Você não vive pelo que você vê, você não vive pelas circunstâncias, você vive pelo aquilo que você crê, no que Deus fala.
baseado na palavra de Deus. Isso é uma fé. É nisso que se baseia a nossa fé em Cristo Jesus. É na palavra dele, ele garante, ele fala, olha, a minha palavra não vai voltar vazia para mim, sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Ela foi enviada, meu amado, a palavra veio até nós. A Bíblia fala que o verbo se fez carne, ele foi enviado. Ele se tornou real aqui, ele veio com um propósito, ele nos tornou justos de novo, ele devolveu a condição do homem que estava caído. Hoje nós temos acesso a tudo isso, nós temos acesso a todas as promessas, então essa é a verdade, ele já enviou, não vai voltar vazia. Se você crê, meu amado, você vai receber aquilo que você está buscando, não tem como dar errado, é pela fé. Mas Tiago, ele ensina algo interessante também, algo muito importante que nós devemos aprender lá em Tiago 1,6. Ele fala que quando nós vamos até o Senhor e pedimos alguma coisa para Ele, tem que ser com fé. Não pode ser de outro jeito. Tem que ser com fé. Ele fala assim, ó, todavia peça com fé qualquer coisa que você for pedir, sem qualquer sombra de dúvida, porque quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá alguma coisa do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Sabe, Deus ele deixa muito claro, não vai receber. Não vai receber porque não consegue receber. Não é porque Deus não quer dar. Veja que ele usa a palavra aqui, receber. Ele não fala que Deus não vai te dar. Ele não está falando assim, ó, não pense que você vai chegar aqui diante de mim, meu filho, sem fé, que eu vou te dar alguma coisa. Porque eu não vou te dar. Porque eu vejo seu coração, eu estou vendo que você não tem fé, e eu não vou te dar porque eu não gosto de pessoas que não têm fé. Não é isso que está dizendo aqui. Ele está falando que você não vai conseguir receber. Porque você precisa crer. Você precisa acreditar que Deus ele já te deu, que isso é seu. Ele não está dizendo que não está disposto a te dar. Ele está dizendo que você não vai conseguir pegar. Olha só o perigo disso. Olha só o que o Tiago está falando aqui. É sem dúvida. A dúvida impede a fé de agir. O medo impede a fé de agir. Uma das primeiras coisas que eu ouvi do pastor Emílio, uma das primeiras coisas quando eu me converti, que nós estávamos na Verbo da Vida, eu ouvi e eu nunca esqueci disso. Tem duas coisas, meu amado, que impedem a sua fé. A dúvida e o medo. Eles impedem a sua fé de agir. Por completo. Por completo. A dúvida e o medo. Não deixe que isso entre no seu coração. Tiago fala aqui, peça sem dúvida, pois quem crê com reserva não vai receber do Senhor, porque não consegue receber, porque é vacilante, inconstante. Ora está crendo, ora não está crendo. Ora está crendo, nossa, está com aquela fé, aconteceu alguma coisa errada, foi o suficiente para esquecer tudo que Deus falou. Botou tudo a perder, não, isso não vai dar certo. Eu acho que Deus ele se enganou, não é bem assim, eu preciso dar o meu jeito. E aí vai e faz. É fé. Você precisa receber aquilo que Deus já te deu. Nós recebemos, não é Deus que não quer dar. Ele já deu, ele já fez. Já está estabelecido, ele já concluiu a sua obra perfeita, já está feito. Nós só precisamos receber, não precisamos fazer, precisamos receber. Não precisamos fazer a obra da salvação, a obra da cura. Foi feito lá na cruz, meu amado, foi feito lá, foi concluído lá. Ele pagou, precisamos receber. Muitas pessoas, elas colocam os seus sentimentos acima do que Deus fala, né? Eu não julgo o sentimento de ninguém, meu amado, né? Não estou aqui julgando o sentimento de ninguém, sabe? Mas não é para você esconder o que você está sentindo muitas vezes, mas é para você falar com a sua boca o que Deus fala, independente do que você está sentindo. É para você declarar, crendo, que você recebeu aquilo que você buscou de Deus. Nós estamos falando de cura aqui, independente dos sentimentos.
Nós fazemos coisas independente dos sentimentos, sabe? Nós precisamos crer que é isso, que a verdade da Bíblia é essa. Lá em Salmo 107:19 fala que então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações, enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Ele já fez, já estamos livres do que era mortal, já somos sarados e curados em Cristo Jesus. Sabe, hoje eu posso dizer que eu sei o que é isso, realmente, que eu sei o que é isso, sabe, eu falo isso mesmo, meu amado, porque eu preciso que você entenda e seja estimulado por isso, sabe, não é esconder, a gente não nega os fatos, a gente não permite que esses fatos se transformem em algo maior do que aquilo que Deus já disse que nós somos e temos, sabe? Eu passei por momentos difíceis, e isso para mim é um testemunho de vitória, não é um testemunho de vergonha, é um testemunho de vitória, porque eu pude praticar essas coisas e ver que realmente é isso que funciona, e é isso que nos livra de todo o mal, sabe? No período onde eu estava enfermo e essa doença tentou me matar, esse Covid tentou me matar, eu estava no hospital e eu precisei ficar muito firme, meu amado, nas palavras onde Jesus diz quem eu sou e quem Ele é. Isso não pode causar, não pode existir um rompimento em você saber quem Deus é e quem você se tornou nele, né? Eu estava lá, muitas vezes eu fiquei num quarto isolado, sozinho, ninguém ia lá, né? E eu estava sozinho lá, e eu já sabia o que Deus estava falando. E eu fiquei 5 dias nesse lugar, meu amado, sabe? No primeiro dia eu não vi melhora, e eu não parava de declarar essa verdade, eu não parava de falar, eu sou curado, eu vou sair daqui. Eu não estava respirando direito, eu estava com um catéter de oxigênio no meu nariz, e as pessoas tinham medo de chegar perto de mim, né? E eu estava lá, eu fiquei lá de manhã até a noite, o primeiro dia, eu fiquei 5 dias e noites, 5 dias e noites lá. E no primeiro dia, de madrugada, eu acordava, e eu não vi melhor alguma, eu não estava melhor. Eu declarei o dia inteiro e eu não estava melhor. No segundo dia, eu não estava melhor do mesmo jeito. Eu continuei declarando, continuei crendo. Eu não estava melhor, eu não vi melhor. Os meus olhos não viram melhor. O meu corpo físico, eu não percebi melhor alguma. No terceiro dia eu piorei, meu amado. Eu quase desmaiei no banheiro, eu fui tomar banho. Eu tive que clamar ao Senhor ali para que Ele me ajudasse a permanecer de pé e acordado. Eu não via, sabe, meus amados, mas eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo pelo que Deus falou na palavra dEle. Eu não torno o que Deus falou menor do que aquilo que está acontecendo comigo. Eu nunca vou fazer isso, porque eu creio, eu sei que Ele já fez. Eu tenho a firme convicção de que eu sei quem Ele é. E no quarto dia, meu amado, o meu corpo começou a apresentar melhoras. E no quinto dia eu já saí de lá, completamente curado, e eu tenho uma vida perfeita. Os médicos falaram, vai ficar com sequela, os seus pulmões nunca mais vão ficar igual. Não vão, você não vai conseguir fazer as coisas que você fazia. Eu disse, eu vou, porque Deus me curou, Jesus me curou, e o que Ele faz é perfeito. Sabe, e eu vivo uma vida, eu já falei isso aqui, eu vou continuar falando, porque eu glorifico o nome do meu Deus. Eu tenho que falar e contar as coisas que Ele faz. Eu estou aqui para exaltá-lo, para mostrar o quanto Ele é poderoso e verdadeiro, e que Ele não mente. E hoje eu fui correr de novo, e quando eu terminei, todo dia que eu termino de correr, meu amado, eu entro no carro lá derretendo, né, porque eu transpiro mesmo. E aí eu corri bastante, e eu entrei no carro, meu amado, eu começo a chorar. Eu começo a chorar mesmo, porque eu olho aquelas pessoas andando nas ruas, e eu olho ela e eu falo, eu posso também. Porque eu já estive trancado num quarto de hospital. Eu já estive trancado naquele lugar sem poder me mexer. Eu tinha que andar do quarto, da cama até o banheiro e do banheiro até a cama. Quase
sem conseguir respirar. E hoje eu agradeço, eu falo, é graças ao Senhor que eu estou aqui. É graças ao Senhor que eu posso fazer todas essas coisas. O Senhor me curou, e Ele me curou de uma forma perfeita, porque eu não tenho nenhum tipo de sequela e nunca vou ter, porque eu creio que foi perfeito, é tudo perfeito que Ele faz. Eu estou aqui para contar essas coisas. A minha vida é para exaltar o nome dEle e para te ensinar, meu amado, que você não precisa ter medo, porque você só precisa receber as coisas que Ele já fez. Com todo tipo de convicção, com toda a convicção que a palavra te dá. Te dá. Sabe, meu amado? Eu sempre falo isso aqui, no mesmo sacrifício que houve perdão, houve cura. É o mesmo, se você já aceitou Jesus, você já recebeu a cura no mesmo pacote. Não precisa crer de novo, não precisa esperar outro sacrifício, ou procurar, está escrito que Ele já fez no mesmo sacrifício, na cruz, onde houve o perdão, houve a cura, houve o sozo de Deus, o pacote completo da salvação, de tudo aquilo que nós poderíamos receber e de tudo aquilo que era de direito nosso. Já está lá, provisão, proteção, cura, preservação, salvação, é tudo, foi a obra consumada, perfeita. Teve aquela passagem do paralítico, sabe? Ele não foi lá para pedir perdão, meu amado. Está lá em Marcos 2, a partir do versículo 3. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia depois, leia na sua casa. Ele não foi lá, você já conhece a história, eu creio nisso. Ele não foi lá para pedir perdão, mas quando ele estava lá, um aleijado, Jesus olha para aquele homem e fala, filho, seus pecados estão perdoados. Ele não foi lá para isso, ele queria andar. Ele não, sei lá se ele sabia exatamente quanto a isso, quanto a perdão de pecados. Jesus estava lá, era o Messias diante dele, né? Mas Jesus ele curava. Ele estava curando pessoas, eles iam, as multidões iam, porque viam sinais, ouviam o que ele falava, queriam saber mais e receber a cura para os seus corpos. E aí as pessoas começaram a pensar e falar em seus íntimos, como esse aí blasfema, falando que perdoa pecados. E pelo discernimento, Jesus falou, o que é mais fácil falar, eu fazer? Olha o que ele diz, ele coloca na mesma categoria o perdão e a cura. Ele fala, o que é mais fácil para mim fazer? Jesus está falando, o que é mais fácil para eu fazer? Sabe? Ou é perdoar ou é curar. Ele diz, não tem diferença nenhuma. Ele fala, levanta, pega a tua maca e vai para casa. E diante de todos ele levantou. Curado, porque é o mesmo Jesus, é o mesmo sacrifício, é a mesma obra consumada. Não tem diferença. Então, se você já aceitou Jesus, meu amado, você é curado. Precisa aceitar o Senhor, né? E nós desfrutamos esse penoso trabalho. Nós só desfrutamos pela fé. Nós desfrutamos, a Bíblia fala lá em Isaías 53, que ele se alegrou do penoso trabalho que ele fez, sabe? Foi penoso mesmo para ele. Ele veio como um corpo, ele tinha um corpo humano, né? Então ele sentia dor, ele sentia no seu corpo. Então foi um penoso trabalho mesmo. Fora isso, o pecado entrou e causou uma separação dele e de Deus, mesmo que temporariamente. Isso foi a pior parte, com certeza, desse penoso trabalho, e nós só desfrutamos disso pela fé. Nós só recebemos o penoso trabalho que ele fez, nós não precisamos fazer o penoso trabalho. O penoso trabalho já foi feito, né? E a forma que nós recebemos a cura é muito simples, nós escolhemos, porque a fé é simples, ela sempre vai vir do mesmo jeito, meu amado. Ela vai sempre vir por ouvir, é o que está escrito lá em Romanos 10:17. Assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. E a Bíblia, por que eu falo que é simples e você escolhe? Porque a Bíblia ela não coloca um limite, ela não coloca uma forma, é desse jeito aqui que você recebe a cura. Só esse é o modelo aqui, é esse padrão. Não, ela não faz isso. Ela te dá infinitos exemplos, muitos. Ela te dá os mais conhecidos, é o centurião romano, a filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue.
São 3 exemplos de fé diferentes que todos receberam, que foram buscar. Né? O centurião romano cria que se Jesus falasse uma palavra, ele ia ser curado lá, e foi como ele creu. A filha de Jairo, né, o Jairo queria que ele fosse lá e colocasse as mãos para ela ser curada. Ela morreu no meio do caminho, mas isso não impediu o milagre, porque para Deus não existem impossíveis. Ele foi lá e ressuscitou. O milagre foi até maior. Né? E a mulher do fluxo de sangue, ela cria que se ela tocasse na borda de Jesus, da sua roupa, ela seria curada. E fala que ela ouviu falar de Jesus. Né? Todos esses ouviram falar, porque a fé ela vem pelo ouvir, meu amado. Ela vem pelo ouvir. Essa mulher ouviu falar de Jesus e dizia consigo mesmo. Ela falava, bom, eu vou tocar, né? E vou ser curada. Ela dizia, a palavra diz que você precisa falar também, que o espírito da fé, ele tem uma voz, né? A fé, ela tem uma ação, né? Você não precisa fazer o penoso trabalho, meu amado, mas tem uma parte que você precisa fazer. A fé, ela crê, ela tem uma voz principalmente. É o espírito da fé, que está escrito lá em 2 Coríntios 4,13, né? Eu criei, por isso eu falei, né? A fé, ela fala. A fé, ela traz à existência as coisas que não são como se já fossem. A Bíblia fala que Deus, ele criou as coisas falando, né? E como nós já lemos, nós somos herdeiros e cordeiros com Cristo, somos filhos de Deus, fomos retomados a essa condição original, trazidos de volta a essa condição original, nós precisamos falar também. É o espírito da fé. Ele fala que esse daí é o espírito da fé, que fala que nós cremos e falamos. Se Deus precisou falar, meu amado, nós também precisamos, porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele. A fé, ela tem uma ação, ela tem uma atitude. Então, nós precisamos crer. Eu não parava de falar, e eu não paro de falar o tempo todo, né? Às vezes eu esqueço um pouco, mas me policio, e precisamos falar o tempo todo sobre fé. Precisamos declarar nas nossas vidas o tempo todo sobre essas coisas. A Bíblia fala sobre isso, está lá em Marcos 11:23, um versículo muito conhecido, que Jesus fala, eu te digo a verdade, vocês poderão dizer a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração, lhe será concedida. Tem uma versão que ela é um pouco mais enfática na questão de falar, que fala tudo que você disser com a sua boca, crendo no coração, e não duvidar naquilo que você diz, tudo que você disser lhe será feito. Veja só, ele usa 3 vezes a palavra dizer, meu amado, e uma só a palavra crer, trazendo a importância do quanto é fundamental nós falarmos. Não é de boca fechada que nós vamos receber as coisas de Deus. Jesus precisou falar. Ele trazia à existência tudo o que ele precisava. Ele falava as circunstâncias. Ele falava, Deus precisou falar. Ele estabeleceu um modelo. Ele estava trazendo uma forma como nós deveríamos nos comportar e viver a partir de então. Se quisermos receber alguma coisa de Deus, nós trazemos a existência. Nós construímos coisas com as nossas palavras. Aleluia, mas tem que crer com o coração, não é com a mente, né? Eu criei, por isso falei. Eu creio com o coração e falo com a boca. Veja, não é com a mente, não é uma fé mental, é com o coração. Eu creio que é verdade. Eu creio que é verdade o que Deus fala. Eu tenho que falar como Deus fala, para que isso se torne uma verdade. Eu preciso entender o que Deus fala. Eu não falo qualquer coisa. Eu falo as coisas como Deus me ensina como deve ser. Eu trago a existência falando como Deus diz. É desse jeito que eu faço, como Jesus nos ensina. Lá em Hebreus 11:1, está dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Porque a fé é para o agora. A Bíblia fala que a fé ela traz à existência agora as coisas que nós precisamos. Não um dia, se Deus quiser, né? A fé lembra que já está tudo disponível?
que Jesus já fez tudo, que não precisa esperar com que ele faça alguma coisa? Porque a fé é para o agora. Se a pessoa está precisando de uma cura, né, ela precisa da cura agora e não depois que ela morrer. Né? Ou não depois que ela perder um membro ou ser amputado alguma coisa. Ela precisa da fé agora, da cura agora. Né? Por isso que a fé, ela não vai ser um dia, porque a vontade de Deus já foi estabelecida, já aconteceu. Né? Muitas pessoas, eu já ouvi isso também, que falam, eu creio que Deus vai fazer isso algum dia. Eu creio que Deus um dia vai fazer isso daí, né? Meu amado, deixa eu te falar uma coisa, tá? Preste atenção nisso, que Deus, ele já fez tudo o que ele queria fazer, tá? Com relação à cura, às finanças e até ao diabo, até o fim dos tempos. Ele já fez tudo já. Não se trata do que ele vai fazer um dia, meu amado. Trata-se de nós recebermos o que ele já fez. Não se trata do que ele vai fazer um dia, ele já fez. Trata de eu e você recebermos o que já foi feito, o que já está disponível para nós. Porque a fé, ela não é esperança. Fé e esperança são diferentes. Lá em 1 Coríntios 13, está descrito isso. Ele fala, no final vai ficar 3 coisas: a fé, a esperança e o amor, esses 3, mas o maior deles é o amor. Então ele coloca uma diferença muito grande entre fé, esperança e amor. São 3 coisas distintas, sabe? Porque a esperança, ela joga as coisas para um futuro, né? A fé, ela é agora, por isso que fala que a fé é a certeza daquilo que eu espero. Você está me entendendo? A esperança, ela lança lá na frente, sabe? Nós não podemos adiar o nosso milagre, não adie o recebimento do seu milagre. Sabe, a esperança, ela é fundamental para dar à fé um fundamento, um estímulo, né? Você só vai entrar numa fila para receber a cura ou vai pedir para que alguém venha orar para você se você tem a esperança de ser curado. Se você espera isso, né, de alguém, mas se você só se manter na esperança de que Deus vai fazer isso um dia, no futuro, talvez, não vai acontecer. Não acontece. Porque a fé é para o agora. Ele fala um pouco disso lá em João 11:23. Jesus disse, quando ele vai ressuscitar Lázaro, né? Ele está lá diante daquele cenário, Lázaro morto há 4 dias. E aí Jesus fala assim para Marta, seu irmão vai ressuscitar. E ela responde, sim, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem, no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Então Jesus está falando assim, não é lá. A cura está aqui, diante de você. A ressurreição sou eu. Eu estou aqui, é agora. Não é lá no futuro, lá na frente. Não é desse jeito. É para agora. A fé é do agora. A fé traz à existência as coisas que você precisa agora. Deus não tem prazer nenhum em ver você doente, em ver você com dor. Jesus já veio para livrar eu e você disso. Já foi feito, já está concluído. A obra é consumada. Dor, miséria, doença não glorifica Deus e nem a obra de Jesus Cristo. Em nada, porque Ele já nos curou. Ele já nos tornou bem, saudáveis e prósperos. Então não adie o seu milagre lançando para o futuro, meu amado. É para agora. Você precisa ser livre e liberto dessa doença, desse mal agora. Não é num futuro talvez, porque Jesus já fez isso. E a fé, ela é uma lei. Está lá em Romanos 3:27. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Então a fé, ela é uma lei. Ela é uma lei estabelecida. É igual a lei da gravidade, meu amado. Você não vê a gravidade, mas você sabe que ela existe. Se você jogar alguma coisa sem ser um balão de gazela, ele vai cair para baixo, não vai cair para cima. Né? Então ela vai cair aqui. Se eu soltar esse microfone aqui, ele vai cair no chão.
porque a gravidade vai puxar. A fé é do mesmo jeito, ela é uma lei, é estabelecida. Eu criei e falo, essa é a lei da fé, é o espírito da fé. Eu criei e falo, eu criei e falo, e ajo como curado, ajo como como uma pessoa que já recebeu aquilo que está buscando. Porque a fé é a certeza daquilo que eu estou buscando e a prova daquilo que eu já tenho. Em Romanos 8:7 está escrito: porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-la. Existe algo muito perigoso, que muitas pessoas elas podem crer que é fé, mas a fé ela tem que estar no coração e não na mente. A fé não é mental. A fé não é na mente. Ele diz aqui, que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Porque a fé ela opera no coração, no espírito e não na mente. Concordância mental não é fé, meu amado. Concordância mental não é fé, né? Não é uma fórmula mágica, você falar 3.000 vezes que vai aparecer um carro na sua garagem, que isso vai acontecer. Não é uma fórmula, você não sai tagarelando coisas. Não, você fala. E por que você precisa falar? Porque quando você fala, você ouve. E a fé, ela vem pelo ouvir. E essa fé, ela tem que sair daqui, da sua mente, meu amado, e descer para o coração. A partir do momento que ela descer para o coração, uma vez que você disser, vai acontecer. Não é por repetição. A repetição funciona para quê? Isso eu aprendi com a minha esposa. A repetição, ela funciona para quê? Para que você ouça o que você fala. E isso gere fé, porque a fé vem pelo ouvir, mas não é para ouvir qualquer coisa. Por isso que você não pode falar qualquer coisa. Lembra que eu falei que você precisa falar o que Deus fala? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e não qualquer coisa que você está falando. Tem que falar o que Deus diz, porque é isso que gera fé, no meu e no seu coração. Eu ouço direto, né, a minha voz na gravação. Quem já ouviu a sua voz na gravação? Tem nada a ver, não é, com a sua voz que você ouve? É totalmente diferente, né? A voz que você ouve, que eu estou ouvindo, que eu estou falando para você, depois que eu pego lá no YouTube, na gravação, não tem nada a ver com a minha voz. Para você ver, meu amado, a importância, porque você é a primeira pessoa que ouve o que você fala. Os estudiosos dizem que esse é o ouvido interno. Existe o ouvido interno e o ouvido externo. Sabe, o ouvido interno ele vai diretamente, é dentro, sabe, é como se fosse diretamente para o espírito. Você é a primeira pessoa que ouve o que você fala. E não existe ninguém no mundo inteiro que crê mais no que você fala do que você mesmo. Não existe uma pessoa que crê mais naquilo que você diz do que você mesmo. Então preste atenção no que você está falando, porque está gerando fé no seu coração, o que você está dizendo. Vamos ler o último versículo. Eu quero que você abra comigo lá em Romanos 4:17. Você achou que eu não ia pedir para você abrir a Bíblia hoje, né? Romanos 4:17. Romanos 4:17 diz assim: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Está falando de Abraão. Em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos. Olha só o que está falando aqui. E chama a existência coisas que não existem como se existissem. Como que você chama alguma coisa, meu amado? É com a boca, não é? É falando. Se eu quiser chamar o Cícero, Cícero, por favor, eu preciso falar, né? Só ficar aqui. Pode ser que ele não venha, pode ser que ele não entenda. Você chama, ele está falando que nós chamamos, que Deus chama à existência as coisas, com a boca, falando, né? Vamos continuar. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade.
e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Você crê que Deus é poderoso, meu amado, para cumprir o que Ele prometeu para você? Isso é o que basta. Fala aqui que ele deu glória a Deus. Ele falou. Ele abriu a boca. Ele agradecia a Deus. Obrigado. Porque mesmo que o meu corpo, mesmo que a minha humanidade, a minha natureza humana diga que eu não posso, Deus disse que eu posso. Então eu vou ficar com o que Deus falou. E eu passo a falar e a glorificar. Obrigado, Deus, porque as promessas que o Senhor fez a meu respeito vão acontecer. Obrigado, Pai, porque tudo que está na Bíblia dizendo a meu respeito vai acontecer. Eu recebo. Se a Bíblia diz que eu sou curado, eu sou curado. Eu recebo isso e vivo dessa forma. Se a Bíblia diz que eu sou próspero, eu creio nisso. Vivo, obedeço aquilo que a palavra diz e trago à existência essas coisas, agindo como? Não é só eu ficar lá sentado, bom, eu sou curado. Eu sou curado, não estou vendo, mas eu estou curado. Né? Tem que agir como curado, meu amado. Tem que crer que é curado. Ou tomar uma atitude para receber aquilo que você está buscando. Nós vemos muito isso no centro de cura. Né? As pessoas são diagnosticadas com câncer. O exame lá está dizendo que ela tem câncer. A gente não está vendo o câncer. Está dentro dela. Né? O exame lá fez, a máquina detectou que tem um negócio lá irregular, um câncer. Eu não estou vendo, nem a pessoa. Mas ela ouviu falar do centro de cura. Ela ouviu falar que Deus cura. Ela ouviu falar que Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ela ouviu falar que na Bíblia diz que nós somos curados em Cristo Jesus. E ela não ficou lá sentada na casa dela. Bom, está escrito na Bíblia que eu sou curada. Não, ela sai da casa dela, ela pega o carro, pede para alguém levar ela lá no centro de cura, ela toma uma atitude para ouvir falar de fé e para receber oração por cura. E lá ela recebe aquilo que ela foi buscar. Porque lá é gerado fé e ela pega aquilo que ela está buscando. Então veja a importância da ação, da atitude de fé, do falar fé, do agir em fé. Sabe, se eu tivesse crido, meu amado, naquilo que eu não estou aqui negligenciando, em nome de Jesus, não me entenda errado, falando que os médicos não sabem o que estão dizendo. Não estou dizendo isso. Eles sabem sim, eles estudaram para isso, mas eles têm uma limitação humana. Além disso, meu amado, Deus pode fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. A sua fé não tem limites. O médico disse para mim, você vai ficar com sequela. Eu falei, eu não vou. Mas não foi só eu falar que eu não vou. Eu vou correr de 3 vezes por semana. Porque eu ajo como curado, porque eu sei que eu sou. Eu tomo atitudes, eu não deixei de fazer coisas na minha vida. E eu não vou deixar, porque eu sou curado. E eu creio que eu sou e manifesta no meu corpo aquilo que eu creio. De acordo com o que a palavra me diz. Uma pessoa que foi curada de diabetes, ela foi tomar insulina e começou a passar mal. Ela não precisa mais, porque ela foi curada. O médico fez o exame nela depois e falou assim, você não precisa mais. Não precisa mais disso. Está curada. Ela vai tomar insulina, mesmo assim? Não, parou. Vive normal. Porque a fé tomou posse daquilo que Deus já fez por ela. Conhecemos uma pessoa também, uma senhora que ela chegou lá bem debilitada. E ela foi curada de um câncer, meu amado. Ela não podia comer, tudo que ela comia fazia mal para ela colocava para fora. Vivia de uma maneira horrível, escrava de uma doença. Sabe? Quando nós visitamos ela
A última vez que nós a vimos, fizemos até um vídeo com ela, eu nem conheci, nem parecia a mesma pessoa, estava comendo de tudo, vivendo normalmente, agindo como curada, vivendo como curada. Ela recebeu, ela saiu de lá falando, eu recebi minha cura. E continuou declarando na casa dela. Ela não saiu de lá diferente do que ela chegou, meu amado. Eu não vi e nem ela viu. Mas ela na casa dela, depois ela contou para a gente. Todo dia ela abria a Bíblia dela e falava, eu sou curada. Deus já falou que eu sou curada. E ela agradecia, obrigado, Senhor, pela cura. E começou a viver desse jeito. E manifestou. Hoje está até viajando ali. Chegou lá careca, meu amado, não tinha nem cabelo. Tinha até cabelo, o dia que a gente falou, estava até com um penteado. Acho que o cabelo dela estava maior do que o meu. Então, veja só, o poder da fé. O poder de você crer naquilo que você já recebeu de Deus. Não permita que nada roube isso. Não permita que o inimigo coloque dúvida, medo em seu coração. Você já é curado. Sabe? Eu quero que você faça algo. Hoje, aí na sua casa. E quem estiver aqui também. Se tiver com alguma dor no seu corpo, meu amado. Se tiver com algum tipo de dor no seu corpo. Eu quero que você coloque a mão agora no lugar onde você está com dor. Coloque a mão, impõe as suas mãos no lugar, aí na sua casa. A Bíblia não fala lá, o centurião romano, ele fala, com uma palavra, meu amado, se você crer, você vai receber, aonde quer que você esteja, a cura aí na sua casa. Coloque a mão agora onde quer que você esteja e nós vamos orar, eu vou orar por você. Coloque a mão, creia, faça com fé, a fé tem uma ação, a fé tem uma voz, fale, repita as palavras que eu disser, se você assim crê, ou fale da sua forma. E eu declaro agora essas pessoas que estão, Pai, com algum tipo de enfermidade, eu declaro agora essa enfermidade saindo do corpo delas em nome de Jesus. Eu declaro elas curadas, não importa o lugar onde elas estejam, não importa a enfermidade que seja, pelo nome de Jesus, eu declaro sumindo, desaparecendo, qualquer dor, sintoma, qualquer tipo de mal que estiver tentando prejudicar o corpo físico dela, a mente, agora, eu declaro cancelado em nome de Jesus. Eu declaro a cura, eu declaro o poder de Deus agindo no corpo dessas pessoas agora em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Agradeça. Onde quer que você esteja agora, erga as suas mãos para o céu. Glorifique a Deus, dê glórias. Lembra que nós lemos aqui que Abraão glorificou, exaltou ao Senhor dando graças. Agradeço, obrigado, Pai, pela minha cura. Você já recebeu onde quer que você esteja. Agradeça. A fé é a certeza daquilo que você espera. É aquilo que você estava esperando, meu amado. Chegou hoje na sua vida. E a certeza, a firme convicção de coisas que você não vê. Você não precisa ver. Agradeça ao Senhor pela obra que Ele já fez na cruz. Agradeça pelo nome de Jesus e pelo poder e autoridade que esse nome tem na sua vida, no seu corpo físico, e que nenhuma doença é maior que isso. Nada é maior que o nome de Jesus. A Bíblia fala que toda língua confessará que Ele é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante dEle, em nome de Jesus. Aleluia, eu creio que você foi abençoado, aonde quer que você esteja. Eu também fui muito abençoado, e sei que Deus, Ele tem um prazer muito grande, com certeza Ele tem. Um prazer muito grande de ver você vivendo os melhores dias da sua vida, gozando de saúde perfeita, de alegria, porque é para isso que Ele veio, para te livrar de qualquer tipo de mal e de qualquer tipo de laço diabólico que está tentando prejudicar você ou tentando tirar a sua alegria. Amém, meu amado? Você é curado, você é salvo, você tem vigor, você vive bem, sem medo, sem dúvida e sem doença. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos orar, eu te agradeço, Pai, pela sua cura, pela sua palavra, por tudo aquilo que fez por nós. Obrigado, Pai, porque nós somos importantes para o Senhor. O Senhor nos ama, nos deu tudo, Pai, de melhor, e nós desfrutamos disso aqui. Nós vivemos e gozamos de saúde perfeita, de todos os privilégios da redenção e da justificação. Somos salvos, somos curados, somos prósperos, temos uma vida maravilhosa, reinamos em vida aqui
E isso não vai ser diferente. Nós cremos com o coração, falamos com a boca, estabelecemos coisas aqui e elas acontecem. Te agradeço, Pai, pela vida de cada um. Te agradeço pela ótima semana que teremos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu amado. Fique na paz e nos vemos em breve. Amo vocês.